temos um monte de novidade essa semana. A cirurgia cardíaca de Patrick Vellner, um problema de saúde que podia ter acabado com a carreira dele. E vamos falar também do Dom Pepper, Dallin Pepper, que mais uma vez botou fogo na internet porque ele fez um vídeo falando dos 5 piores atletas para competir. Então bora lá que vem muita coisa. Para quem não me conhece, meu nome é Bianca Sequier, eu sou brasileira, cearense, que mora no norte da França, e nesse canal aqui eu falo sobre crossfit, sobre competições. Já tive a oportunidade também de acompanhar algumas competições internacionais. Tem aqui na minha playlist, né, essas competições, inclusive em português. A última, o World Fitness Project, a final de Copenhague, tá tudo aqui, tudo resumidinho em português. Geralmente meus vídeos são em francês, né, porque assim, não tem muito tempo, né, eu tenho meu trabalho, filho, família, mas se esse vídeo tiver uma boa audiência, alguns comentários e muito like, bora ver se eu faço mais vídeos, tá bom? Então vamos lá. Tivemos um susto essa semana. O nosso atleta, Patrick Vellner, um atleta super querido da comunidade, fez um stories no seu Instagram, vestido com uma batinha de hospital, porque ele tinha acabado de ser submetido a uma cirurgia cardíaca. Foi uma cirurgia mini-invasiva, né, porque o Patrick Vellner estava com uma fibrilação, uma arritmia cardíaca, e aí precisou fazer uma ablação. Ninguém sabia disso, foi uma surpresa. Realmente, ano passado, assim, foi meio estranho, porque a temporada 2025 não pareceu muito Vellner. No primeiro evento do World Fitness Project, ele ficou lá na rabada, não teve um destaque muito bom, e até veio pelo seu Instagram pedir desculpas ao público, né, aos fãs, que ele ia ver o que é que tinha errado, ia fazer os ajustes, e realmente no segundo tour em mesa, ele foi absoluto, entendeu? Então, assim, inclusive fez um pódio, mas ele teve, durante todo o ano, ele teve esses altos e baixos. Saiu mal no World Fitness Project, aí foi bem no Wodapalooza Socal, que a equipe dele da América do Norte ganhou, e ele foi muito bem nessa competição. Já na final de Copenhague, do World Fitness Project, ele não foi tão bem, ele não participou do Games esse ano por escolha, né? Mas assim, ficou muito... O que é que tá acontecendo com o Vellner? Tinha muita história sobre, será que tem uma lesão e tudo? E não, realmente era um problema cardíaco. Ele disse que descobriu ano passado, ele estava se sentindo mal e a esposa dele recomendou para procurar um médico, e foi aí que ele descobriu o problema. Como não era algo urgente, ele prorrogou. Ele disse, não, vou esperar minha temporada de 2025 e eu faço depois, quando tiver um tempo. Só que esse tempo nunca aparece, né? E aí as crises começaram a ficar mais frequentes, mais intensas, e realmente, assim, o trabalho do Vellner é um trabalho de risco, assim, de estresse máximo. Então, ele decidiu fazer essa cirurgia. É uma cirurgia minimamente invasiva, então ele estava rápido em casa, inclusive ele está em recuperação agora, e ele fez um outro videozinho, ele fez um Reels, né, falando sobre tudo isso, e fez até uma brincadeira, dizendo que a cicatriz era muito pequena, mas ele não podia mostrar a cicatriz, porque a cicatriz estava muito perto do... a gente sabe de onde, né, é feito geralmente na coxa, na parte superior da coxa, então dava perto dos Países Baixos do Tonton Vellner. Então, assim, espero que ele se recupere logo, porque é sempre um prazer vê-lo competir. É alguém super querido da comunidade, então todas as vibrações positivas para que ele se recupere logo e que volte pro circuito de competições. E aí vamos para a parte engraçada do vídeo. Não sei se vocês seguem e veem os vídeos do The Boys Interrupted no YouTube, mas são vídeos feitos pelos 4 amigos, né, 4 grandes amigos, o Jason Hopper, o Justin Medeiros, o James Sprague e o Dom Pepper, o Dallin Pepper. E eles sempre estão brincando, eles estão fazendo zoada, eles estão fazendo fuá, eles são assim, da bagaceira. E aí, eu sempre assisto um morro de rir, tem uns episódios super engraçados, eles fazem um monte de desafios, e os que perdem, assim, pagam bem caro, porque é cada cachorrada. Mas enfim, dessa vez o YouTube me mostrou um vídeo, mas não do Boys Interrupted, mostrou um vídeo do Dallin Pepper. E aí eu fui ver, porque o Dallin, ele é assim, aquele menino ruim que fica cutucando, sabe aquele menino maligno que fica cutucando? Enfim. E aí o anúncio do vídeo era os
piores 5 atletas pra se competir. Aí assim, quando você bota isso no vídeo, chama logo a atenção, né? Eu, taquei o dedo e fui assistir. E aí não, ele não começou contando os piores atletas pra competir, ele começou com os melhores atletas pra competir. Pra começar, ele colocou como o 5º melhor atleta pra competir o inglês Harry Lightfoot. E ele disse que conheceu o Harry na última competição que ele fez, e fizeram um banho de gelo juntos, e o pequeno Harry, mas essa brincadeira, o pequeno Harry, foi muito engraçado, muito legal, muito divertido, ele adorou conhecer. Beleza. Aí, 4º melhor atleta para competir, ele falou do Patrick Vellner. Ele disse que adora competir com o Patrick Vellner e que adora o pós-competição, porque diz que o Vellner sempre convida para ir para um barzinho, para beber uma cerveja, ele tomar o uísque dele, conversar, que o Vellner é muito atencioso e que ele sempre foi muito atencioso com o Pepper, e que inclusive assim, ele conta um relato que em uma das competições no Wodapalooza, ele torceu o tornozelo, parece que quando ele era teens, atleta teens ainda, e o Vellner foi o primeiro que entrou no floor para socorrê-lo, ficou com ele até a equipe médica chegar, enfim, ele diz assim, ele sempre tá cuidando da gente, é o tonton, né, o tio, né, o tio Vellner. Então ele adora o Vellner, falou do Vellner. Depois ele falou de um outro atleta que eu não sei quem é. E aí ele falou do grande amigo dele, que é o James Sprague. Ele disse que o James faz 10 anos. 10 years. 10 years. 10 years. São super amigos. Ele disse que esse laço de amizade que eles têm não vai ser quebrado, né? E que assim, às vezes é difícil, né? Assim, pode parecer difícil porque eles são muito amigos, mas ao mesmo tempo eles são concorrentes. Às vezes eles estão concorrendo um do lado do outro. Mas ele disse que adora concorrer com o James porque ele definiu, ele disse assim, quando o James ganha, ele sorri. Quando o James perde, ele sorri também. Então assim, falando do fair play do James Sprague. Eu achei tão bonitinho. E aí, como primeiro lugar, veio uma surpresa. Ele colocou o Austin Hatfield, um americano, né, que treina na Mayhem, junto com o Guilherme Malheiros, né? E aí ele colocou que o Austin Hatfield é o melhor atleta na visão dele para se competir. E assim, não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam, né, a briguinha dos dois no Instagram nesses últimos dias. Por quê? O Dallin Pepper foi convidado para fazer parte do Mayhem Classic e o Dallin Pepper não aceitou. Ano passado, quem ganhou o Mayhem Classic foi o Austin Hatfield. E aí o Austin lançou, assim, uma piadinha, né, pro Dallin Pepper, dizendo, ficou com medo, olha, uma coisa que eu tenho um ódio de mim é que eu era para ter feito o print dessas conversas e eu não fiz, mas eu me lembro direitinho como é que foi. Então ele soltou assim, tá com medinho, ele não quer vir, não tá com coragem, e aí o Dallin começou a responder, e aí jogou na cara do Austin, que assim, não tem visto muito Austin nos pódios, né, que o Pepper tá fazendo pódio, mas o Austin não tá fazendo. E aí o Austin joga, deve ser muito ruim treinar tanta corrida e continuar sendo ruim. E aí o Pepper joga, sou ruim, mas ele tá sempre atrás de mim. Então assim, ficou nessa briguinha, na época, né, tiveram alguns portais que disseram, o Pepper tá sendo grosso, não sei o que, tomaram partido. Eu fui um que disse assim, menino, quem conhece as putarias do Pepper, tá? Eles estão frescando, eles estão na resenha, né, não é possível. Enfim, breve. Mas aí o Pepper fala por que ele considera o Austin como o melhor atleta para competir. Toda vez que ele dá uma entrevista, ele faz todos os outros atletas parecerem estudiosos. Combinado? Eu sou o melhor que existe. Simples assim. Quer dizer, eu acordo de manhã e sou excelente. Você vem aqui e faz uma grande declaração. Qual é a sensação de vencer um evento como esse? É uma sensação boa. Sabe, eu acordei hoje de manhã e fui excelente. Eu acordo de manhã e fui excelente. O que é que ele quis dizer? Ele chamou o Austin de burro. Então, assim, eu dei um berro, comecei a rir. Meu Deus do céu. Então, assim, eu acho que aquela briguinha que eles tiveram não foi uma briguinha tão inocente assim, não. O futuro nos dirá. Depois que ele falou do Austin, aí ele foi falar dos 5 piores, né? Porque ele deu uma enrolada na gente. Enfim, pra gente ficar até o final do vídeo pra dar audiência, né? É o truquezinho dos youtubers. E aí ele colocou como 5º pior atleta pra se competir o Colton Mertens. E aí explicou por quê. Porque o Colton, ele é um negócio anormal. Ele diz, ele tem WODs que ele faz e que ele bota um tempo tão baixo, ele faz um negócio, ele explode tanto esse WOD que a gente fica difícil pra gente depois. Aí ele solta ainda a pequena piadinha, né? A pequena cutucada do Pepper, porque ele diz, ainda bem que ele sempre vem antes de mim.
E aí quer dizer o quê? Que o Mertens está no nível abaixo dele. E ele fala também assim, e ainda bem, ele só não ficou melhor classificado, por quê? Porque ele é inconstante. Então ele vai muito bem em algumas provas, mas em outras provas ele vai muito mal. Aí ele coloca o resultado do Colton Mertens no Roll Run Roll, do Games do ano passado, que ele ficou, acho que foi 26º, 27º. E assim, mas assim, não sei se vocês já viram Colton Mertens, se vocês já tiveram a oportunidade de ver em algum campeonato. Eu vi ano passado em Copenhague e realmente ele é muito pequeno. Então, realmente, uma prova de remo, corrida e remo por Colton Mertens fica muito difícil, né? Mas o Pepper deixou a cutucadinha dele, né? Aí, como quarto atleta pior para competir, ele colocou uma mulher, a Emma Carey. Se vocês acompanhavam os vídeos do Axel Gouveia, ele sempre falava da Emma Carey, porque a Emma Carey era um animalzinho. A bicha era sinistra, né? Assim, infelizmente ela deixou o CrossFit, ela não compete mais, não sei o que ela tá fazendo da vida, mas a bicha era um negócio assim de doido. E ela nunca sorria, ela tava com a cara assim fechada, né, e tudo. Mas era muito, muito louca. Então ele explica que eles estavam num camp, né, no Brutus Camp, e tava a Emma Carey, tinha o Jason Hope, o James Sprague, tinha também outro atleta que eu não vou lembrar o nome, mas eu vou botar a fotinha dele aqui, e assim, eram todos homens, né, e a prova, né, o teste lá que eles fizeram, tinha o ecobike, né, e thruster. E a Emma Carey meteu 90 segundos, ela ganhou de todo mundo, ela meteu 90 segundos em cima de tudinho. E aí no final eles fizeram a avaliação, né, o que cada um podia melhorar e tudo, e os rapazes falaram e tudo. E quando chegou na vez dela, ela disse assim, eu podia ter colocado mais tempo em cima de vocês. E aí ele disse, porra! E assim, mas ele disse assim, mas ela não sorriu, ela nunca sorri, ela falou sério, a bicha era bruta. Então ele falou que era a quarta pior atleta para competir, era a Emma Carey. O terceiro pior atleta, ele falou que é o Jeffrey Adler, porque ele disse que o Jeffrey é aquele que fica, esse World não é para mim, esse World vai ser muito difícil para mim, e realmente é. Mas em outro momento ele vai falar, esse World é muito difícil para mim, esse World é horrível. Aí ele termina em terceiro lugar na prova geral. Então ele diz, não é uma pessoa confiável, não dá pra confiar nele, então a gente nunca sabe o que vai acontecer, porque ele sempre diz que vai ser ruim, aí realmente tem horas que ele tem razão, mas tem horas que ele não tem razão, então não confio nele. Primeiro colocado, né, do pior atleta para se competir, ele colocou quem? Ele colocou a campeã suprema, a melhor atleta de CrossFit de todos os tempos, Tia Claire Toomey. E aí ele fala, mas vocês devem estar se perguntando, mas ela é mulher, você não compete com ela. E ele diz, não, eu compito com ela. Eu já competi 2 anos contra ela no Wodapalooza Socal, que é por equipe, o time Mundo e o time América do Norte. Aí ele diz, as 2 vezes eu estava aterrorizado, porque a gente nunca sabe o que é que ela vai fazer. A gente sempre tenta fazer a nossa estratégia de pensar como é que vai. Aí vem a tia e quebra tudo, porque a gente nunca sabe o que é que essa demônia vai fazer. E ele disse que ano passado ela estava grávida, e mesmo assim eu estava morrendo de medo dela. Então assim, muito, muito, muito engraçado. Eu morri de rir com desse vídeo, assim. E aí, para terminar o vídeo dele, ele fala, como a lista está completa, mas eu tenho algumas menções honrosas. Na menção honrosa, ele fala, o Roman Krennikov, é bocão, o Justin Medeiros, ele diz, mas o Justin, esquece o Justin. Jason Hope, ele diz, não, o Hope vai ter que melhorar um pouquinho, fazer um esforço maior para poder estar na minha lista no ano que vem. E ele fala do nosso brasileiro Guilherme Malheiros. Ele diz o Guilherme Malheiros, ele é terrível com aqueles pesos dele, assim, as cargas. E ele mostra exatamente aquele snatch animal do Guilherme Malheiros no final do World Fitness Project, né? Onde ele fez 153 quilos no snatch. Nos últimos segundos ele mostra, eu fico louco vendo ele fazer os levantamentos dele, mas bom, depois nas outras provas eu ganho dele. Então, tá bom. Então ele saiu alfinetando todo mundo. E eu não vou mentir pra vocês, eu tô louca que ele faça outro vídeo dele, porque eu me diverti muito, muito mesmo. Se vocês se divertiram até aqui, deixa um like, comenta, manda pra alguém do box de vocês que gosta de ver esse tipo de conteúdo. Eu agradeço demais. Como eu disse, os meus vídeos são em francês, né, porque realmente, assim, eu sou mãe, sou médica, eu trabalho. A vida aqui na Europa não é uma vida de luxo, riqueza e glamour. A gente rala aqui só, porque a gente não tem as ajudas que a gente tem no Brasil, infelizmente, mas enfim. Então o tempo é escasso, mas se o vídeo tiver uma boa audiência, eu vou me organizar para fazer mais coisas em português, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Bye, bye!